Bom, então partindo aí para a lista número 2, tem apenas duas questões, mas bastante coisinhas aí para a gente trabalhar, dar uma olhada, revisar alguns conceitos também. Essa questão aqui é da Olimpíada Brasileira de Física, se eu não me engano, terceira fase. Tá bom? Vamos lá. As nebulosas são nuvens de poeira e gás interestelar, normalmente hidrogênio em sua forma molecular. Tá? Hidrogênio em sua forma molecular, H2. E estão relacionados com o ciclo de evolução estelar. Grande parte das nebulosas estão em intensa atividade de formação estelar, são verdadeiros berçários de estrelas. É como se fosse um amontoado de átomos, ok, que vão sendo atraídos pela interação gravitacional entre si até o momento, né, de chegar muito próximo, formar um núcleo, formar uma estrela. Aqui é o início de uma vida de uma estrela. Um astrônomo, durante suas pesquisas, mediu o diâmetro de uma nebulosa encontrando 45 anos-luz. Ok? 45 anos-luz é o diâmetro dessa nebulosa. E uma temperatura de 7.500 kelvins e uma densidade de apenas 80 átomos por metro cúbico. A temperatura foi obtida a partir de uma análise do comprimento de onda da luz observada na Terra. Com os dados obtidos pelo astrônomo, faça uma estimativa da pressão do gás hidrogênio no interior da nebulosa, considerando-o como ideal. Então, considerando ele como ideal, a gente sabe que a gente pode utilizar então o que a gente tem visto em termodinâmica, né? E principalmente então a relação PV igual a N RT. Note, a gente quer justamente encontrar a pressão, nós temos a temperatura e nós temos a temperatura, R é uma constante, nos falta então encontrar o número de mols e o volume. Antes da gente começar, só vamos falar um pouco aqui sobre a forma molecular do hidrogênio, que se diferencia do hidrogênio em si, tá bom? Aqui tá, é a forma molecular do hidrogênio, H2, ou seja, uma ligação entre dois átomos de hidrogênio. Aqui é feita uma ligação covalente, só para ficar mais detalhado, ok? Então, note que a gente está trabalhando com H2, não H, ok? A forma molecular do hidrogênio e não apenas o átomo de hidrogênio, certo? Como que a gente pode encontrar então o volume? Primeiro de tudo é que a gente vai estar considerando, né, como se fosse uma esfera. Então, justamente o que a gente necessita é encontrar o volume dessa esfera, que seria dessa nuvem aqui, ok? E como que é o volume de uma esfera? 4/3 de π r ao cubo. Perfeito? Então o que a gente precisa encontrar aqui, a única coisa para achar o volume é o raio. E note que o que? O que nos foi dado aqui no problema é que ele tem um diâmetro de 45 anos-luz. Então, a gente tem que o diâmetro é 45 anos-luz. E a gente sabe, né, que o raio é metade do diâmetro. Então aqui fica fácil. Só que perceba que isso aqui está em anos-luz. A gente precisa saber disso em metros. Como que a gente transforma essa distância aqui, lembrando que anos-luz é uma medida de distância, para metros? Então, vamos lá. Um ano-luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano no vácuo. Então, qual é essa distância em metros? Ok? A gente tem um dado, tá, que é conhecido, que é a velocidade da luz, que é c igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, aproximadamente, certo? Tendo isso daqui e sabendo o tempo para percorrer essa distância, então a gente pode usar a relação de que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a distância é igual a velocidade vezes o tempo,
a velocidade é c, que é a própria velocidade da luz no vácuo, vezes o tempo. Que tempo é esse? Bom, vamos lembrar lá, né? Um ano corresponde ao quê? A 365 dias, certo? Um dia corresponde a 24 horas, né? Lembrando que a gente quer esse tempo aqui em segundos. Uma hora corresponde a 60 minutos. E um minuto corresponde a 60 segundos, certo? Então, se eu quero achar um ano em segundos, quantos segundos tem um ano? Só fazer 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60, que corresponde aí a 3,15 vezes 10 na 7 segundos. Ok? Então, um ano tem aproximadamente 3,15 vezes 10 na 7 segundos. Certo? Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é substituir esse valor aqui. Ok? A gente tem o tempo, a gente tem a velocidade e a gente consegue achar a distância em metros que ela percorre em um ano. Ok? Ah, mas aqui a gente tem 45 anos luz. Então, é só multiplicar por 45, correto? Então vamos lá. A distância, então, vai ser o quê? 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz no vácuo, vezes 3,15 vezes 10 na 7. Isso aqui nos dá aproximadamente 9,45 vezes 10 na 15 metros. E que isso quer dizer? Que essa é a distância em metros correspondente a um ano-luz. Certo? Então, um ano-luz em metros corresponde a 9,45 vezes 10 na 15 metros. Perfeito? Então, o que nos resta aqui é que a gente precisa encontrar o raio. E o raio é metade do diâmetro. E o diâmetro é 45 anos-luz. Então, é 45 vezes 9,45 vezes 10 na 15 metros. Então, o nosso raio vai ser metade do diâmetro, que corresponde a metade de 45 vezes 9,45 vezes 10 na 15 metros. E isso nos dá um valor para o raio aproximadamente de 2,1 vezes 10 na 17 metros. E com isso, então, lembrando aqui o volume 4/3 de π vezes o raio ao cubo, então, vezes 2,1 vezes 10 na 17 ao cubo. E isso nos dá que o volume é aproximadamente 3,88 vezes 10 na 52 metros cúbicos, certo? Então a gente já tem o volume, falta então descobrir o número de mols. Beleza? Então vamos para essa próxima parte. Para encontrar o número de mol, tá? A gente tem uma informação aqui de que a nebulosa tem uma densidade de 80 átomos de hidrogênio por metro cúbico. E aqui está aquela ideia interessante que eu falei no início. 80 átomos de hidrogênio é diferente de a forma molecular do hidrogênio, certo? Que é H2. Mas vamos lá. Se tem 80 átomos por metro cúbico, quantos átomos tem ao total? Metro cúbico é o quê? É volume. Volume a gente tem. Então, o nosso número de átomos de hidrogênio é 80 vezes 3,88 vezes 10 na 52
Nos dá aí um valor de 3,1 vezes 10 na 54 átomos, certo? Esse é o número total de átomos de hidrogênio. Só que, lembrando que não estamos trabalhando com hidrogênio, e sim hidrogênio na forma molecular. Então, a gente vai pegar esse valor aqui de átomos e dividir por 2, porque a gente está trabalhando com as moléculas, né? Que é uma ligação entre dois átomos de hidrogênio. Então, o número de moléculas de hidrogênio vai ser o que? 3,1 vezes 10 na 54 dividido por 2, e vai nos dar aí aproximadamente 1,55 vezes 10 na 54 moléculas. Ok, eu tenho o número de moléculas, mas calma, não é isso que a gente quer. O que a gente quer ainda é o número de mols, a quantidade de matéria. Então, N, tá, que é o número de mols, vai ser igual a o número de moléculas de H2 dividido pelo número de Avogadro, certo? No momento em que essa relação é proporcional, tá? No momento em que a quantidade de partículas N, tá, é proporcional à quantidade de matéria. Então, a gente tem 1,55 vezes 10 na 54 sobre o número de Avogadro ali, 6,022 vezes 10 na 23. Realizando então essa divisão, a gente tem que o número de mols é aproximadamente 2,5 vezes 10 na 30 mols. Opa, pessoal, parando aqui um pouquinho, só para corrigir que eu escrevi errado aqui. O plural de mol é mols ou moles, tá bom? Entretanto, quando a gente escreve a unidade, tá bom? O símbolo de mol, que é mol, a gente não pode escrever com S, não vai o plural, tá bom? Então aqui ficaria 2,5 vezes 10 na 30 mol, tá? Sem o S. Assim como a gente escreve, por exemplo, 5M de 5 metros, não 5ms, ok? Não vai plural em cima. E fechou, né? Agora é só correr para o abraço, porque a gente tem o número de mols, e a gente tem o volume, a gente tem a temperatura, e R é uma constante. Finalizando então, pressão vai ser igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume. E como no nosso caso a gente está fazendo uma estimativa, né, uma aproximação, a gente já usou várias aproximações aqui, né, no volume, no número de mols, tudo mais, então a gente vai ver que a pressão vai ser aproximadamente, tá, 2,5 vezes 10 na 30 vezes 8,3 vezes 7.500, que é a temperatura, né, sobre 3,88 vezes 10 na 52, e isso vai nos dar a pressão é aproximadamente 4 vezes 10 na menos 18 Pascal. E essa é a nossa resposta final do problema. Bom, vamos então para a segunda e última questão da lista número 2. Realmente aí vai ser calcular o trabalho de um caso específico, né, de processo por qual sofre um gás. Tá? Um gás ideal encontra-se confinado em um cilindro fechado com êmbolo móvel. Esse é o nosso modelo aí mais simples que a gente trabalha, né, com gases, né? É um recipiente ali que está fechado, normalmente um cilindro, com um êmbolo ali que pode se mover. Inicialmente, o gás ocupa um volume VI, tá? Esse é o volume inicial, e sofre um processo isobárico. Lembra o que é um processo isobárico? É um processo onde a pressão é constante, né? A pressão do gás não vai variar durante esse processo, e passa a ocupar um volume VF, um volume final, de tal forma que o volume final é maior que o inicial. Encontre o trabalho
realizado pelo gás nesse processo. Então aqui eu representei esse cilindro, né, com um êmbolo móvel. Aqui você percebe que a gente tem a quantidade de gás, considerando que essa quantidade de gás é a mesma depois do processo, não entra nem sai gás aqui, é um recipiente fechado, que você consegue notar, tá? Eu tentei representar aqui pelo menos, que aqui as moléculas estão mais amontoadas, mais juntas, né? A pressão aqui é maior do que aqui, devido ao fato do volume aqui ser menor. Então é o seguinte, você percebe que aqui, por exemplo, tem uma certa altura, né? Vou chamar aqui de altura 1. E aqui o êmbolo subiu para uma altura 2. Onde a altura 2 é maior do que a altura 1. Percebe aqui que a gente teve um deslocamento desse êmbolo, né? De tal forma que o deslocamento é igual a H2 menos H1. Foi o tanto que esse êmbolo se deslocou. Ok, mas o que a gente quer é calcular o trabalho. Trabalho é uma medida de energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Na definição matemática, o trabalho é então a força multiplicada pelo deslocamento, o cosseno do ângulo θ, que é formado entre o vetor força aplicada e o deslocamento, certo? Só que note que aqui, por exemplo, se a gente considerar isso aqui como uniforme, né, a pressão basicamente uniforme, a gente pode dizer que tem apenas uma força. Essa é a força que o gás está exercendo no êmbolo. Se eu pegar a força que cada molécula está exercendo no êmbolo e somar todas elas, eu vou ter uma única força apontando nessa direção e nesse sentido aqui, ok? E o êmbolo vai se deslocar também para cá, tá? O deslocamento dele é no mesmo sentido e na mesma direção que a força. Então, o ângulo entre eles é zero. E cosseno de zero graus é igual a 1. Logo, eu tenho que o trabalho, vou especificar aqui, realizado pelo gás, é igual a força vezes o deslocamento sofrido por esse êmbolo. Só que a gente está trabalhando com gás. E lembra que não é muito conveniente a gente trabalhar com força no gás, porque somar cada força dessas daqui para gerar uma única força e poder calcular isso é praticamente impossível. Então a gente trabalha em termos de pressão. E lembrando, força é igual a pressão vezes a área. O que eu vou ter aqui é que o trabalho realizado pelo gás é pressão vezes a área. Qual área? A área do próprio êmbolo, certo? E coincide aqui com a área da base desse cilindro, certo? Eu tenho aqui essa área e essa área, elas são iguais. Vezes o deslocamento. O deslocamento a gente já calculou que é a altura 2 menos a altura 1. Então, o trabalho realizado pelo gás é igual à pressão do gás vezes a área do êmbolo, estou só especificando aqui, vezes a altura 2 menos a altura 1. Multiplicando a área pela altura 2 e pela altura 1, o que a gente tem se a gente multiplica a área da base pela altura de um cilindro? O volume, certo? Portanto, isso implica que o trabalho realizado pelo gás é igual à pressão do gás, que multiplica, aí aqui, a área do êmbolo vezes a altura 2 vai me dar o quê? Vai me dar o volume final. Então, eu tenho volume final menos a altura 1, volume inicial. Volume inicial. Portanto, o trabalho do gás é igual a pressão vezes a variação do volume. Portanto, o trabalho realizado pelo gás num processo isobárico é pressão vezes a variação do volume. E ver o que acontece. Olha só, vou ter aqui um gráfico da pressão pelo volume. Então, olha só, aqui, vamos supor que eu tenho uma certa pressão, tá? Vou chamar aqui de P0, sei lá, tá? A gente sabe que a pressão ela permanece constante durante todo esse processo, né?
Então, nada mais justo, né, do que traçar um gráfico que seja constante. O volume, entretanto, ele aumenta. Eu tenho aqui um volume inicial, e depois ele passa para um volume final com a mesma pressão, certo? Então, olha só, se eu pegar a área desse gráfico, tá? A área desse gráfico e calcular ela, como que eu faço? Bom, isso aqui é um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? A área vai ser a base vezes a altura. Então, a área é igual ao que? A base é VF menos VI. É essa partezinha aqui. Então, VF menos VI. E a altura é o que? Justamente a pressão, que é P0. Opa, então a área me deu P0 vezes ΔV, mas isso aqui não é o trabalho? Exatamente. Então, a gente pode, num processo isobárico, a partir do gráfico, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou ter exatamente o trabalho. Então, o trabalho realizado pelo gás é igual à área do gráfico, que é igual a P vezes ΔV. Certo? Um ponto interessante a se notar, para caso apareça um gráfico aí, saber, né, que a área desse gráfico dá justamente o trabalho realizado pelo gás no processo isobárico. Certo? Valeu, então.